quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero te convidar a meditar conosco nesta noite, na vontade de nosso Deus. Nós vamos meditar no seguinte tema: quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta importante que precisamos responder. Quem é Jesus para nós? Para muitos, Jesus é um profeta, para outros é um lunático, para outros ainda é uma pessoa normal, não creem em sua divindade. Mas nessa noite, quem é Jesus para você? O que ele significa na sua vida, no seu caminhar? Jesus é alguém que faz parte do seu dia a dia? Ou é alguém que está distante, apenas um ícone religioso, apenas uma ideia? Ou ainda alguém que você se lembra apenas nessa época de Natal, porque nós vivemos numa sociedade marcada pelos valores cristãos? Quem é Jesus para você? Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Isaías, no capítulo 9, o versículo 6. Você pode acompanhar a partir da sua própria Bíblia ou acompanhar o texto que está na sua tela nesse instante, que diz o seguinte: porque um menino nos nasceu, um filho nos foi dado, e o governo está sobre os seus ombros, e ele será chamado Maravilhoso Conselheiro, Deus Poderoso, Pai Eterno, Príncipe da Paz. Eu te convido aonde você estiver, se você estiver sozinho ou juntamente com a sua família, reunidos agora, ouvindo essa mensagem, eu te convido a baixar a sua cabeça, fechar os seus olhos, que o seu coração agora esteja sensível à voz de Cristo, que você esteja agora preparado para ouvir a palavra do Senhor. E eu te convido então a ter um momento de oração juntamente conosco nesse instante. Oremos. Pai querido, Pai de amor, nós queremos primeiramente te agradecer pelo dom de Cristo Jesus. Nós estamos celebrando o Natal, o nascimento do nosso Messias. Mas pedimos que teu Espírito Santo também nos traga iluminação durante essa mensagem, para que possamos compreender a tua vontade. E não apenas agora, mas todos os dias que teu Espírito Santo fale ao nosso coração, para que possamos entender quem é Cristo Jesus para nós e o que isso significa. O que essa compreensão, Pai querido, vai resultar em nossas vidas. Fala conosco, dá-nos entendimento e pelo poder do teu Espírito Santo, dá-nos um coração disposto a te ouvir e a obedecer os teus mandamentos. Assim nós oramos nesse instante, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Querido, esse texto que nós lemos no início do profeta Isaías, ele fala sobre o nascimento de Cristo Jesus. O profeta Isaías foi usado por Deus para cerca de 7 séculos antes anunciar quem Cristo seria, como Jesus viria a este mundo e principalmente algumas características dele. Nesse texto especificamente, nós vemos que Isaías está citando alguns atributos de Cristo Jesus. Mas o que são atributos? Atributos são particularidades, qualidades e características que são próprias de uma pessoa. Ou seja, você tem seus próprios atributos. Talvez você seja uma pessoa mais introvertida, mais tímida. Talvez você seja uma pessoa mais extrovertida, brincalhona. Talvez você seja uma pessoa que gosta de acordar cedo ou que prefere acordar um pouco mais tarde. Talvez você seja uma pessoa mais alta, mais baixinho. Enfim, isso são atributos, são características que te distinguem das outras pessoas, que te diferencia das outras pessoas, né? Provavelmente as pessoas usam alguns atributos para se referir a quem você é, no seu dia a dia, na sua família, no seu círculo de amizades, enfim. E o que o profeta Isaías está fazendo neste momento é justamente isso, já citando com cerca de 700 anos de antecedência alguns atributos de Cristo Jesus. Mas o que isso quer dizer para nós? Qual a importância de compreendermos os atributos de Cristo? Porque entendermos os atributos de Cristo vai afetar diretamente a nossa compreensão de quem Ele é e, por conseguinte, quem Ele é para as nossas vidas. Quem é Jesus para você no seu dia a dia? Talvez você olhe para Cristo como alguém distante, como uma figura do passado. E se você olha para Ele dessa forma, é assim que você vai se relacionar com Cristo Jesus. Como alguém distante, como alguém que não faz mais parte da sua vida. Mas se você entende que Ele é o Deus conosco, que Ele está presente, que Ele está no nosso dia a dia e quer fazer parte do seu cotidiano, querido, isso vai fazer muita diferença na sua compreensão e no seu relacionamento com Cristo Jesus. Em como isso também afetará a sua vida, o seu dia a dia.
Por isso é importante entendermos, então, os atributos de Cristo Jesus, compreendê-los e viver de acordo com esses atributos de Cristo no nosso dia a dia. Não apenas numa data de festividade, mas todos os dias do ano que o Senhor nos concede. Então, eu quero novamente te perguntar, quem é Jesus para você? Quem Ele tem sido para você no seu dia a dia, na sua família, nos seus negócios, desde quando você se levanta até a hora que você vai se deitar? Quem é Jesus para você? Eu quero então te convidar a meditar nesses 4 atributos que o profeta Isaías cita a respeito de Cristo. O primeiro atributo que ele nos mostra é que Jesus é e continuará sendo o nosso maravilhoso conselheiro. Jesus Cristo é um maravilhoso conselheiro. E definitivamente nós precisamos fazer de Jesus o nosso conselheiro. Nós precisamos permitir que Ele nos mostre como devemos proceder no dia a dia, né? Fazer dele o nosso conselheiro pessoal. Tem até um livro bastante antigo, que o título dele, depois até foi transformado em filme, é O que faria Jesus em seus passos? Aliás, em seus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria no seu dia a dia? E isso também nos leva a meditar sobre como devemos agir. E também a fazer de Cristo o nosso conselheiro do nosso dia a dia. Nos nossos relacionamentos, no seu relacionamento matrimonial, se você é casado. Se você é solteiro, então no seu relacionamento com seus pais. No seu relacionamento com o seu patrão ou com seus funcionários, se você é proprietário de uma empresa. No seu dia a dia, nós devemos fazer de Cristo Jesus o conselheiro para a nossa vida. Não apenas alguém lá em cima, distante, que um dia nós vamos ver quando morrermos ou quando Ele voltar, mas como um Deus presente. É interessante que em Salmos, no capítulo 1, o primeiro versículo também do livro de Salmos diz o seguinte: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. O homem, a mulher, aqui fala sobre o ser humano, né? Bem-aventurada a pessoa que anda no conselho de pessoas corretas. Por isso você tem que tomar cuidado sobre quem é o seu conselheiro. É interessante que nós vemos que o filho de Salomão, quando foi assumir o trono, ele buscou o conselho dos mais antigos, dos anciãos, procurou o conselho dos sábios, né? E também procurou o conselho dos seus amigos jovens. E cada um deu um conselho completamente diferente do outro. Os sábios disseram que ele deveria pegar mais leve, diminuir os tributos que o seu pai tinha colocado sobre o povo. Os jovens disseram que ele deveria ser mais duro ainda, dizer que o seu pai não passaria nem perto do que ele faria a partir daquele momento. O resultado, ele dividiu o governo, dividiu o reino, melhor dizendo, né? Porque ele ouviu conselhos errados. Então nós temos que fazer de Cristo o nosso conselheiro. Você precisa pedir conselhos à pessoa certa. E certamente Cristo é o amigo fiel, é aquele que tem os melhores conselhos. Aquele que conhece todas as coisas, certamente também nos dará os melhores conselhos para o nosso dia a dia. E especialmente o conselho que leva à vida eterna, né? Então, cuidado para você não conduzir a sua vida de acordo com o conselho de quem não possui valores cristãos, ou pior, que ainda compactua com o pecado. Talvez você tenha aberto o seu coração e pedido conselhos para pessoas que vão te indicar o caminho errado. Se você está passando talvez por um momento de crise no seu casamento e vai pedir conselhos para uma pessoa que não compactua dos valores bíblicos, talvez essa pessoa vai te aconselhar a se separar. E talvez ainda não seja o momento para isso. Talvez seja o momento para você se colocar diante do Senhor, clamar a Ele pelo renovar do seu casamento, de sentar junto com o seu cônjuge, ter uma conversa séria e tomar uma postura diferente. Talvez ao invés de jogar na lata do lixo o seu relacionamento, sua família, você precisa colocá-la diante do Senhor, clamar pelo seu casamento, e Ele tem poder para transformar. Por isso, você precisa estar cercado de conselheiros fiéis, pessoas que realmente vão te ajudar. E especialmente, você precisa buscar conselhos na palavra do Senhor, porque é a voz de Cristo falando conosco, nos mostrando como devemos proceder. E certamente que os conselhos de Cristo são os melhores, porque Ele nos leva ao caminho da vitória e não da derrota. Ele sabe todas as coisas e Ele tem poder para cumprir aquilo que Ele mesmo promete. Então faça de Cristo o seu fiel conselheiro.
Olha só o que Pedro nos diz em João 6,68. Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras da vida eterna. Olha só que confissão de fé tremenda do apóstolo Pedro, né? Quando Cristo pergunta se eles também não queriam abandoná-lo, porque alguns fizeram isso, Pedro olha para Jesus e diz, Senhor, vamos para onde? Onde que a gente pode ir? Só o Senhor tem as palavras que nos levam à vida eterna. Só o Senhor tem as palavras certas. Só o Senhor é o nosso maravilhoso conselheiro. Para onde que a gente vai? E realmente é assim. Querido, não tem lugar fora, aliás, não tem lugar melhor que seja longe dos braços de Cristo Jesus. Né? Ele é o melhor conselheiro, ele tem as palavras corretas. Então não deixe que um conselho mau te desvie do caminho da salvação. E também lembre-se que em Jesus você tem um maravilhoso conselheiro. Então deixe ele te mostrar o caminho certo. Procure conselhos naquele que realmente pode te ajudar, aquele que pode te mostrar o caminho da vitória, aquele que pode transformar a sua vida, o seu caminhar, todas as áreas do seu viver. Faça de Cristo o seu maravilhoso conselheiro. O segundo atributo que o profeta Isaías nos cita a respeito de Cristo Jesus é que ele seria, é e continuará sendo um Deus poderoso, um Deus forte. Certamente você já sabe que Jesus é poderoso, mas é bom lembrar de vez em quando, né? Especialmente se você está sendo tentado a descrer no poder de Cristo Jesus para te ajudar nos momentos de aflição e tribulação. É interessante que o próprio Cristo diz que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque Ele venceu o mundo. Ou seja, se Ele venceu o mundo, Ele nos dará poder para vencer as aflições deste mundo. E sei que em momentos de perda, em momentos de dor, em momentos de medo, muitas vezes nós somos tentados a abandonar o caminho de Cristo, a não crer que Ele está agindo, especialmente quando parece que diante das nossas orações e clamores, tudo que nós ouvimos é silêncio. E de fato, alguns momentos da caminhada, da vida, nós ouviremos o silêncio, mas isso não significa que Deus não está fazendo nada, não significa que Cristo nos abandonou. São momentos necessários para podermos amadurecer no nosso relacionamento com Ele. Mas entenda que Ele é e sempre será o Deus poderoso que nos ajuda, que nos fortalece em todo o tempo. Olha só o que o salmista diz em Salmo 63, versículo 1. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente, a minha alma tem sede de Ti, meu corpo Te almeja, como terra árida, exausta, sem água. Querido, Davi passou por muitos momentos difíceis, momentos que talvez ele desejou até a própria morte, que desejou sumir. Talvez você já passou ou esteja passando por situações como essa. E Davi realmente pode nos dizer com muita propriedade que Deus é o nosso Deus forte. E é interessante que nesse salmo ele diz que ele procura o Senhor ansiosamente como a alma que tem sede, né? Como aquele que procura água, porque ele sabe que Deus é o nosso Deus forte, que Jesus nos fortalece em todos os momentos. Ele procurou o socorro no lugar certo, e assim nós também temos que proceder. Talvez você está procurando ajuda nos lugares errados, e está na hora de você procurar no lugar certo, nos braços amorosos de Cristo Jesus. Em todo o tempo, mas especialmente na hora da necessidade, o primeiro lugar para o qual nós devemos correr são os braços de Jesus Cristo, porque são braços de amor, são braços que estão sempre estendidos para nos socorrer. Querido, aquele que sofreu na cruz todas as dores do nosso pecado, é perfeitamente capaz de nos amar e de nos compreender. Aquele que passou todas as lutas que um ser humano pode passar, que foi tentado, mas que não pecou, ele compreende as nossas lutas, as nossas mazelas, as nossas dificuldades. E não só isso, mas ele também nos ama. E este amor, ele não é um amor apenas teórico, mas é um amor prático, é um amor que é tão grande que no momento de fraqueza, Ele nos segura, Ele nos carrega, né? Ele não nos deixa sucumbir. Ele é forte e Ele te protege. Querido, nós precisamos fazer mais como o salmista Davi. Em Salmos capítulo 91,
É um salmo bastante conhecido, né? Porque é comum nós chegarmos na casa de algumas pessoas e vermos a Bíblia aberta neste salmo. E, infelizmente, muitas pessoas usam como se fosse uma espécie de amuleto, né? Como se fosse uma solução mágica. E o pior ainda é que a maior parte dessas pessoas que assim procedem não entendem ou nunca leram o que esse salmo diz. Mas é interessante que logo no começo desse salmo, o salmista Davi, ele nos diz que ele se esconde no esconderijo do Altíssimo, né? Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Deus Onipotente descansará. Aquele que corre para os braços de Deus, aquele que vai para o lugar certo do Pai de amor, do Deus forte, encontra abrigo, encontra socorro, encontra fortaleza. E é isso que nós precisamos fazer. Precisamos chegar no nosso lugar secreto, né, o nosso quarto, o lugar de falar com Deus, chorar diante dele os nossos medos, nossas amarguras, e ter a certeza de que ele nos fortalecerá para sairmos vitoriosos, né? Então entenda isso, querido, o lugar seguro é os braços de Cristo Jesus. Mas Jesus não é somente o Deus forte, como também é o Deus que nos fortalece. Ele é o Deus que tem todo o poder, mas é o Deus que também nos faz caminhar poderosamente, nos fortalece e nos faz viver de forma vitoriosa. Isaías capítulo 41, versículo 10, ele diz assim: por isso, não tema, pois estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Olha só que coisa maravilhosa, querido. Ele diz que ele vai te fortalecer, ele vai te ajudar, ele vai te segurar. Quando penso nesse texto, eu me lembro da cena em que Pedro pede para ir até Cristo e Jesus o convida a andar sobre as águas do mar. E Pedro até começa bem, mas daqui a pouco ele olha para as ondas, se assusta, fica com medo, começa a fraquejar na fé e começa então a sucumbir, a afundar. E Cristo Jesus então estende as mãos para Pedro e o socorre, não o deixa afogar. E Cristo ali poderia dar uma bronca em Pedro, mas ali naquele momento ele segurou com mãos de amor. E assim ele age conosco, ele nos segura. Então lembre-se, querido, que em Jesus você tem um Deus poderoso. Então deixe ele agir poderosamente em sua vida. Deixe ele transformar o seu caminhar. A terceira qualidade, o terceiro atributo que Isaías nos cita a respeito de Cristo é que ele era, seria e sempre será um Pai eterno. Se ele é o Pai eterno, ele também pode nos conceder vida eterna, querido. Entenda isso. Se ele é o Pai eterno, ou seja, alguém que sempre existiu e sempre existirá, alguém que não tem início e nunca terá fim, ele também é um Pai que tem capacidade para conceder vida eterna aos seus filhos. Entenda isso, é isso que a palavra está dizendo. É o Pai, e aliás também diz que como Pai eterno, ele sempre será Pai. Tem pessoas que olham para Deus como se fosse um pai carrasco, como se fosse alguém ruim, alguém mau, alguém que está sempre disposto a nos castigar. Mas o que a palavra está dizendo é que ele sempre será Pai, aquele que nos ama com amor de Pai. Talvez a sua experiência paterna não seja as melhores, mas eu estou dizendo que Deus é o Pai e é o Pai perfeito, é o Pai que te ama, que te cuida, que te protege. Por mais que você não tenha tido isso talvez na sua figura paterna, naquele que deveria ser o seu pai físico, o seu pai de carne e osso, mas o nosso Deus é o Pai perfeito, é o Pai eterno e o Pai que nos concede também vida eterna. Essa, aliás, é a promessa de Jesus para aqueles que nele creem, que ele concederá a vida eterna àqueles que nele creem. Olha só o que João, capítulo 6, versículo 40, nos diz: de fato, a vontade de meu Pai é que todo homem que vir o Filho e nele crer, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Querido, que presente maravilhoso! Jesus nos promete ter a vida eterna, mas observe que é para aqueles que nele creem, aqueles que creem em Cristo Jesus, aqueles que entregam a sua vida a Ele, que andam segundo os seus conselhos e fazem dele aquele que direciona para a salvação.
esses recebem a vida eterna. É claro que essa é uma realidade que se manifestará lá nos céus, mas que nós já passamos a desfrutar aqui e agora. Ele já concedeu vida eterna para aqueles que nele creem. E ainda que passemos pela morte física, que viemos a passar pela morte nessa realidade, ele nos promete que assim como ele ressuscitou, no último dia, ele também ressuscitará aqueles que são seus para levar para a sua eterna presença. Que coisa maravilhosa, querido, passar a eternidade na presença de Cristo Jesus. Mas se isso ainda não fosse o bastante, Jesus ainda nos promete que não somente nos concederá a vida eterna, mas também nos dará vida plena, vida em abundância, enquanto aguardamos o cumprimento dessa maravilhosa promessa. Em João, capítulo 10, versículo 10, Jesus diz o seguinte: o ladrão vem apenas para furtar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham plenamente. Olha que coisa maravilhosa. O Senhor não quer apenas que você tenha vida eterna, mas também quer que você tenha vida plena, vida abundante, vida que faça sentido. Querido, tem muita gente que está apenas sobrevivendo. Não consegue desfrutar da vida maravilhosa que Deus concede por causa do medo, por causa do pecado, por causa do sentimento de culpa, por causa de tantas prisões, de tantos traumas, que o Senhor tem poder para te curar e te libertar. Quem conhece a verdade que é Cristo Jesus, verdadeiramente vive livre, verdadeiramente tem vida em abundância, vida que tem sentido. Querido, se você tem acordado pela manhã e não consegue sentir a alegria, não consegue sentir a misericórdia do Senhor se renovando sobre sua vida, não consegue ver motivo para ir até o final do dia, você precisa urgentemente de Cristo Jesus. É Ele quem faz a vida ter sentido. Ah, pastor, quer dizer que se eu tiver Jesus a minha vida será perfeita, eu não terei problemas? Claro que não, querido. Mas significa que você sabe que tem um Deus que te ajuda. E por isso a vida ganha sentido, um novo sentido. Vale a pena ser vivida, porque eu sei que tudo está debaixo do plano de Deus, tudo tem um propósito, e Ele está cuidando de mim. É por isso que a vida passa a ter sentido, mesmo em meio a lutas, e especialmente quando nós contemplamos a vitória que Cristo nos concede. Então deixa Ele te dar vida, mas não somente vida, deixa Ele te dar vida eterna. E não somente vida eterna, mas deixa Ele te dar vida plena. Jesus, Ele não te promete só um futuro, mas Ele também te promete um presente de vitórias e alegrias. Claro que eu não estou dizendo de uma vida perfeita, de uma vida que não tem problemas. Aliás, ninguém tem vitória se não tiver lutas, né? Você, para vencer algo, você precisa enfrentar este problema. Você precisa vencer esse desafio. Então, vitórias também são sinônimos de lutas. Mas significa que Ele sempre te dará a vitória, se você tão somente confiar nele. E te dará alegrias. Claro que teremos tristezas nessa vida também, mas muito mais abundante serão os momentos de alegrias e vitórias que Jesus nos concede. Então, lembre-se que em Jesus você tem um Pai eterno. Então deixe Ele entrar em seu coração para que você possa passar a eternidade juntamente com Ele. Aliás, existem duas eternidades. Uma na presença de Cristo, outra na ausência de Cristo. Entenda-se, inferno, né? Onde você quer passar? A escolha é sua. Eu espero que você escolha, não apenas hoje, mas todos os dias da sua vida, passar a eternidade com Cristo Jesus, porque é a eternidade que realmente vale a pena. E a vida, enquanto aguardamos, que realmente vale a pena ser vivida. E em quarto e último lugar, Isaías cita o atributo de Cristo Jesus de ser príncipe da paz. Cristo é o nosso príncipe da paz. Jesus também é aquele que pode nos dar a paz que excede todo entendimento. A paz que não está ligada às circunstâncias. Aliás, a paz que para quem não tem é incompreensível. Por isso que é a paz que excede todo entendimento. É a paz que sentimos mesmo em situações difíceis, mesmo em situações como essa de pandemia. Paz não é a ausência de problemas, mas é a tranquilidade no espírito, em nosso interior, por sabermos que Deus está no controle de todas as coisas. Mesmo em meio a essa pandemia, o Senhor Deus está no controle. Nós temos citado isso, aliás, desde o início dessa pandemia. Querido, entenda isso. Deus sempre esteve, Ele está
e sempre estará no controle de todas as coisas. Mas uma coisa que nós precisamos entender é que o mundo fala tanto de paz, mas é uma paz que eles não podem conceder, porque ninguém pode oferecer aquilo que nunca teve e que não tem. O mundo não conhece a verdadeira paz. O mundo propõe o combate à violência, mas combate à violência com mais guerra e violência. E já diz o ditado que violência gera violência. Ah, pastor, então o senhor está dizendo que nós não devemos ter o exército, que não devemos ter polícia, que não devemos combater a violência? Não é isso que eu estou dizendo, querido. Infelizmente isso é necessário. Mas estou dizendo que isso não promove a paz, apenas combate a violência. Isso não elimina a violência. A única coisa que pode eliminar a violência verdadeiramente é a paz. E a paz que só Deus pode nos dar, que só Cristo pode nos conceder. Só quem tem Jesus em sua vida pode desfrutar da verdadeira paz. Aliás, já tem um corinho antigo, né? Cantei muito quando era criança, e ainda continuamos cantando, né? Que diz o seguinte: a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. E isso é uma verdade. Você pode até discordar, mas é uma verdade. Que a verdadeira paz só tem aquele que já conhece a Jesus. Em João, capítulo 14, versículo 27, Jesus já nos diz o seguinte: deixo-lhes a paz, a minha paz lhes dou, não a dou como o mundo a dá. Não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Querida, é interessante que Jesus já está fazendo essa distinção da falsa paz que o mundo oferece e a verdadeira paz que só Ele pode nos conceder. Ele não dá essa paz que o mundo oferece, essa paz que é regada a drogas, que é regada a bebidas, que é regada a tantas outras coisas. E uma paz que passa logo em seguida. Ele nos dá a paz que é constante, que é perene, que é independente das circunstâncias, né? Aliás, a paz na Bíblia, na palavra do Senhor, especialmente no Antigo Testamento, é usada a palavra shalom. E não é uma paz qualquer, mas é uma paz completa. Não é apenas a ausência de inimizades, de brigas, mas inclui também tranquilidade, segurança, saúde, prosperidade, felicidade e bem-estar, tanto material quanto espiritual. É uma paz completa, é uma paz que envolve todo o nosso viver. Não é uma paz momentânea, mas é uma paz constante. É uma paz que promove o bem-estar material e espiritual daqueles que confiam em Cristo Jesus. É uma paz que traz todo o presente completo, o pacote completo. Por isso que realmente a paz de Deus, ela está além do entendimento humano. Para compreendermos e vivermos essa verdadeira paz, somente aqueles que receberam o Espírito Santo de Deus, para compreender e viver essa paz que Jesus nos concede. Jesus nos dá a verdadeira paz, porque só Ele tem poder para nos livrar dos males, dos homens violentos e dos perigos diurnos e noturnos. Ele nos dá essa paz porque Ele tem poder para garantir essa paz. Como eu disse, paz não é ausência de problemas, mas é a certeza de que o Senhor nos concede a vitória e nos protege em todo instante da nossa vida, mesmo em meio aos problemas. Por isso nós podemos descansar em paz. Então, querido, lembre-se que em Jesus você tem um príncipe da paz. Então, deixe a paz de Cristo tomar o seu lar, invadir o seu lar, né? Deixe que a paz de Cristo preencha a sua casa, o seu viver, o seu dia a dia. Essa é uma decisão que só você pode permitir. Então, eu te convido a convidar Cristo a fazer parte do seu lar, para que a paz dele também te acompanhe. Eu quero concluir essa palavra dizendo que talvez você precise conhecer mais a Jesus Cristo. Talvez ele tenha sido alguém distante para você, porque ainda você não conheceu corretamente. Você ainda não entendeu as características, os atributos de Cristo para o seu dia a dia. E não tem feito dele um Deus conosco. Mas eu te convido a convidá-lo para fazer parte do seu dia a dia, da sua vida, a deixar Ele transformar todo o seu ser, a deixar com que Ele seja o seu maravilhoso conselheiro, deixe Ele te mostrar como proceder. Busque na palavra do Senhor a verdadeira sabedoria que liberta, que transforma, que renova, que te faz alguém completo. Deixe que Cristo Jesus também seja o seu Deus poderoso, aquele que tem poder para transformar o seu ser, mas tem também poder para realizar o querer dele na sua família, no seu lar, na sua vida pessoal.
deixe Ele ser o seu Deus poderoso, deixe Ele ser o seu Pai eterno, aquele que é um Pai verdadeiro todo o tempo, mesmo quando falhamos, mas também aquele que é o Pai que nos concede vida eterna e também é o Pai que nos concede vida plena, enquanto aguardamos o cumprimento da promessa final de Cristo Jesus, da sua volta para buscar a sua verdadeira igreja, aqueles que o amam, aqueles que se entregam completamente a Ele. Deixe Ele ser seu Pai eterno, deixe Ele ser também o seu príncipe da paz, aquele que te enche com a paz que excede todo entendimento, aquele que mesmo numa situação turbulenta como a que estamos vivendo, Ele consegue te trazer tranquilidade, porque você tem a plena convicção de que Ele está ao seu lado, não apenas por palavras, mas por experiência própria. Você percebe a presença de Deus no seu dia a dia, te protegendo e te livrando de todo mal. Deixe-o entrar em sua vida, querido. Deixa Cristo entrar no seu caminhar. Deixa Ele fazer parte do seu dia a dia, para que você possa, então, experimentar um renovo e para que o Natal tenha um sentido, um significado verdadeiro na sua vida. Eu sei que hoje, infelizmente, muitas pessoas estão deturpando o Natal. Estão achando que o Natal são tantas coisas, menos aquilo que realmente é. Então, deixe que o Natal faça sentido para a sua vida. Deixe que o Natal, que é o nascimento de Cristo, Jesus, faça sentido no seu dia a dia. Deixe Cristo nascer no seu coração. Eu te convido a fechar os seus olhos nesse instante. Pai querido, Pai de amor, se essa mensagem entrou no coração desta pessoa e ela quer se entregar a Ti neste momento, que o Senhor, Pai querido, esteja entrando nessa vida, neste coração agora, fazendo toda a diferença, transformando, Pai, renovando, e que o Senhor, a partir de hoje, Pai, possa dar um novo sentido para esta que decide se entregar a Ti neste momento. Pai querido, eu quero pedir por aquele também que já se entregou a Ti, mas que tem andado um tanto distante, não tem caminhado em intimidade contigo, e talvez precisa relembrar que o Senhor é o nosso Jesus maravilhoso, maravilhoso conselheiro, é o nosso Deus poderoso, é o nosso Pai eterno e também é o nosso príncipe da paz. Pai, renova essa compreensão nos corações, na mente daqueles que Te amam, Pai, para que possam caminhar de acordo com a Tua vontade e experimentar o Teu poder, experimentar a vida plena que só o Senhor nos concede. Que nesse Natal, Pai, o Senhor realmente seja um Natal em nossa vida, em nosso coração, não apenas nas vitrines das lojas, não apenas nas mesas de ceia, na reunião dos familiares, mas em todos os dias o Senhor seja Natal em nossa vida. O Cristo que nasceu, viveu, morreu naquela cruz, nos concedeu salvação, ressuscitou e hoje está à direita do Pai eterno, aguardando o dia em que também subiremos para a sua presença maravilhosa. Assim nós oramos, ó Pai de amor, nesse instante, no nome de Cristo Jesus. Amém e amém.